Olá, Débora, tudo bem? Vou responder a tua pergunta lá no fórum relacionada à disponibilidade do serviço, né? Então, você postou essa pergunta lá, ó. Olá, tenente, poderia explicar essa questão abaixo? O gabarito oficial é 99,9% e o meu gabarito deu 98%. Então, a questão é o seguinte, ó. Ao realizar a auditoria em um SGBD, um banco de dados, né, de alta disponibilidade durante um ano, foi detectado que o MTBF, né, que é o Mean Time Between Failures, ou seja, o tempo médio entre as falhas, o tempo onde ocorre uma falha, tá? E ela vai ser tratada, e o tempo que ocorre a próxima falha, a próxima indisponibilidade. Então, esse tempo, ele é de disponibilidade, tá? Então, o tempo entre as falhas é o tempo entre uma falha, a ocorrência de uma falha, a operação do serviço e a falha seguinte. Então, é o tempo de disponibilidade, tá? O MTBF. Então, esse MTBF ele fala que é 180 dias. E o MTTR, que é o Mean Time to Repair, né? É o tempo médio para reparo, esse foi de 2 horas. Ou seja, o tempo médio para reparo é o tempo que ficou indisponível o serviço, o tempo que ele ficou para reparar, para corrigir aquela falha, né? E foi de 2 horas. E aí, respondendo a pergunta aqui, tua, Débora, você falou que a tua resposta chegou a esse cara aqui, ó. Porque a fórmula você aplicou, mas você não observou o princípio da conversão ali de unidades de medida. Ele fala que o MTBF é 180 dias, tá? E o MTTR, o tempo que ficou indisponível, é 2 horas. A gente tem que converter para que fique igualitário ali as unidades de medidas, tá? A sua fórmula, você aplicou o seguinte, ó. Qual que é a fórmula, né, pessoal? A disponibilidade em percentual vai ser igual. Deixa eu colocar aqui a fórmula lá no nosso quadro, no mural, lá na lousa, né? Então, pessoal, a fórmula é a seguinte, ó. Peraí, deixa eu mudar a cor aqui. Então, disponibilidade em percentual, né, vai ser igual ao quê? O MTBF, tá? Dividido pelo MTBF mais o MTTR, tá? Essa é a fórmula. E aí, Débora, você aplicou o seguinte, ó. A disponibilidade em percentual, seu cálculo você colocou 180 mais 2, tá? Não respeitando aqui que você está trabalhando com 180 dias e 2 horas, tá? Você poderia ter que converter esses 180 dias em horas, né? Aí seria lá o quê? Eu tenho 180 dias, tá? Cada dia ela tem 24 horas, né? Então seria 180 multiplicado por 24, tá? Aí eu teria essa quantidade aqui em horas. E aí eu poderia aplicar lá a fórmula, esse valor em horas, tá? Aqui, traria ele para cá também e somaria, tá, ao tempo de reparo que foi insignificante. Se nós formos olhar, tá, friamente a questão, pessoal, isso aqui vocês não deveriam nem perder tempo, viu, Débora? Nem perca tempo. Se você vê lá que a unidade de medida está lá 180 dias e a quantidade de indisponibilidade, né? E que foi lá o Mean Time to Repair, o tempo para reparar, foi de 2 horas apenas. Se você for olhar em unidade de grandeza, você vai olhar assim, coerentemente, né? Poxa, minha empresa ficou 180 dias de disponibilidade, sem dar problema, um serviço qualquer lá, e 2 horas fora. Lógico que isso aí vai dar um tempo de mais de 99% de disponibilidade, né? Caso ele tivesse colocado aqui 180 minutos, vamos ver lá como é que seria. Olha só. Se a questão tivesse colocado isso,
esse fosse o cenário, eu tivesse colocado aqui, né? 180 minutos para 2 horas, desculpa, 180 minutos, desculpa, 180 horas, né? Deixa eu colocar aqui, para 2 horas de indisponibilidade, tá? Isso aqui se representaria como? Eu teria lá, né, 180 horas, né? Dividido por 180 horas mais 2, né? 180 dividido por 182, tá? Teria isso. E aí, vamos aplicar aqui 180 dividido por 182. O que é que a gente teria, né? A gente vai ter 0, certo? Aumenta um 0 aqui. Vamos multiplicar 182 por 9. Então, a gente teria 182 por 9. A gente teria 18, vai 1, 72, 73, vai 7, 9 vezes 1, 9. Deu esse valor aqui, né? Então, esse valor aqui, menos 1.800. Então, tenho 1.800. Tá? 2. 162. Tá? 162. Ok. Aí eu vou colocar aqui, 162. Tá? Agora a gente vai calcular o seguinte, não terminou, né? Então vamos colocar aqui por 9, multiplicando esse 182 por 9, aliás, 182 por 9, a gente sabe que vai dar esse valor aqui, ó. Certo? Isso aqui foi o que sobrou, né? Então eu não posso multiplicar por 9, porque por 9 eu sei que vai dar 1638. 1638 é maior do que 1620, tá? Então eu não posso multiplicar por 9. Eu tenho que multiplicar por 8, né? Então multiplicando por 8, então 8 vezes 182 vai ser 182 multiplicado por 8, 16, vai 1, 64, 65, 8, aí é isso mesmo? 8, deu esse valor aqui, ó, tá? Que é menor que aquele lá. Então, automaticamente aqui a gente já sabe, tá? Que a gente vai ter 1.620 dividido por 1.456. E aí vai dar um valor aqui, que aí eu vou trazer para cá e continuar a fatoração aí, a divisão, tá? Mas aqui eu já tenho 98% nesse cenário aqui. Mas não era esse o cenário da questão. Notem lá que eu teria que multiplicar o 180 para converter ele para horas. Então, eu teria que multiplicar 180 vezes 24, né? E aí daria um valor bem grande, tá? Então, era esse quesito aí, Débora, fica atenta, tá? Para não cair mais nessas pegadinhas, tá? E se, porventura, for necessário fazer a conversão ali, por exemplo, se tivesse aqui, por exemplo, fosse 180 minutos, né? E 2 minutos de indisponibilidade. Ou então 180 minutos, né? Por exemplo, 180 minutos, tá? E aí para 2 horas de indisponibilidade. Quanto que seria isso daí? Então, 180 minutos, a gente já sabe que é 3 horas, né? Porque 1 hora 60 minutos, 2 horas 120, 3 horas 180 minutos. Então, olha só o que nós teríamos aqui, ó, se fosse isso, né? Se fosse esse o cenário. Então, a gente teria 180 minutos, tá?
para 2 horas de indisponibilidade, a gente teria 2 horas, desculpa, teria 3 horas aqui de uptime, né? Para 2 de downtime. Né? Então, a fórmula de disponibilidade em percentual seria 3 horas, né? Dividido por 3 horas mais as 2 horas de indisponibilidade. Ao passo que eu iria ter 3 dividido por 5. Tá? Nesse cenário, aí a gente vai ter 3 dividido por 5. Aí a gente teria aqui 0, né? Botaria 0 aqui. 6, né? Porque 6 vezes 5 daria lá os 30. Então, automaticamente, a gente sabe que teria 60% de disponibilidade. Esse cenário aqui, que eu dei esse exemplo para você, onde eu teria 160 minutos, né, de uptime, né, o mean time between failures de 180 minutos, né, que seria 3 horas, para 2 horas de indisponibilidade, eu teria que o meu tempo de disponibilidade seria de 60 minutos. Tá bem? Então era isso aí. Espero que tenha sido claro para vocês isso daí, né? A gente teria esse cenário aqui, tá? Aqui, ó, mean time to failure, né? Que seria aquelas 2 horas, tá? Então, era isso aí que eu tinha para falar aqui para vocês. Espero que vocês não errem mais esse tipo de questão, viu, Débora? Porque esse tipo de questão aí costuma cair e é gaivota que os outros não vão acertar e que vocês precisam acertar ela como um diferencial em qualquer prova. Valeu, forte abraço.